tudo que é sentido é palpável. E quando a gente fala de patrimônio imaterial, né, pensando na lógica de Estado, a gente está falando de um patrimônio que parece não ser físico, e aí parece que a gente está falando só do patrimônio da nossa memória, ou da memória dos nossos mais velhos. Muito bem, bem-vinda, Macota, Cássia. É uma honra ter você aqui nessa nossa conversa para o Festival Literário de Araxá, que é um festival que já acontece há muitos anos, sob a coordenação do nosso querido Afonso Borges, né? E esse ano o festival ele tem um formato presencial e também um formato digital. O formato presencial ele acontece a partir do dia 5 de julho, na cidade de Araxá, e vai ocupar vários espaços da cidade, com a temática da educação e patrimônio cultural. E tem um formato também virtual, que a gente, então, grava aqui hoje. Você é uma das nossas convidadas, né, para falar um pouquinho dessa temática. E a nossa conversa vai estar depois disponibilizada a partir do dia 5, para todos que estiverem em Araxá ou que quiserem também acompanhar essa programação virtual com essa temática tão importante que é educação e patrimônio cultural, né? A gente pensou em abordar o patrimônio cultural a partir das vivências culturais como herança formativa, e aí pensamos em você, né, você como uma liderança, né, de luta, né, e de preservação, né, de um patrimônio cultural tão diverso, tão importante, tão rico para a cultura brasileira e especialmente para a cultura de Minas Gerais, né? E te convidamos, então, para participar aqui agora dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, em um dos 12 subtemas, que é Espaços e Tempos Vividos, Territórios de Direitos. Então, pelo que eu conheço, acompanhei, né, da sua trajetória, né, das lutas e das conquistas, né, que eu acho que a gente não pode deixar de dizer, tão importantes, né, demoradas, né, mas tão importantes, não só para a história, né, da comunidade da onde você vem, que você representa, do grupo mais aliado de coletivos, né, que lutam, né, pelos direitos dos povos, da cultura, né, afrodescendente, né, também da luta pela nossa diversidade, né, pela diversidade do nosso patrimônio cultural, né? Então, eu acho que ganha uma representação que sai do lugar, né, específico, né, de onde você se formou, né, de onde você vem, que você representa, e vai ampliando essa representação de uma maneira muito importante, e eu diria até ampliando essa ideia dos territórios, né? Ou seja, a gente está falando de outras linguagens, né, que são desafiadoras para um campo tão fechado, né, do patrimônio cultural, né, um campo ainda tão colonialista, né, com uma lógica de atuação da própria política pública ainda tão fechada sobre uma ótica, uma forma de entender, nomes, critérios, né, que ainda são segregadores, que ainda são excludentes, né? Mas você vem de uma história que ensina cada vez mais a todos nós, né, que discutimos, que vivemos, né, a luta pela proteção do patrimônio cultural, pelo reconhecimento do patrimônio cultural. Você vem de um lugar de muitos ensinamentos, né? E esse é eu acho que um dos mais importantes dessa nossa conversa aqui, né? Ou seja, como que a gente pensa os processos, né, de reconhecimento do que a gente pode ainda chamar de patrimônio cultural a partir de uma ótica formadora e constante, né, de tempos que são cíclicos, tempos que são constantes, direitos que são plurais, conteúdos, né, abordagens que são diversas, e de um aprendizado
né, que é constante. Então, é isso, muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, né, primeiro falando um pouco, né, qual é essa sua história, a sua trajetória, e a gente vai aqui conversando, então, sobre essa temática, né, que envolve educação e o patrimônio, e esses tempos vividos, né, como tempos e territórios de direitos. Nossa, é um tema. Primeiro, agradecer muito, né, o Festival Araxá pelo convite, agradecer também você, Michele, que é uma pessoa que eu tenho como aliada mesmo, né, da luta por direito e visibilidade aos territórios, né, agradecer por ter acompanhado e compreendido com sensibilidade todo o processo, né, que o Manzo viveu desde da sua tentativa de apresentação ao Estado, à sociedade, enquanto um território quilombola. E para mim é muito importante estar aqui hoje falando de um tema a qual eu acredito que é toda a minha trajetória enquanto uma liderança quilombola, que represento, né, pelo Quilombo Manso, e da minha formação também dentro dos movimentos sociais, né, de como eu acabo estando nesses espaços de educação, de formação, de conhecimentos, trazendo tudo aquilo que me forma enquanto uma mulher de tradição, né, na luta pelos direitos da população negra e da cultura africana, né, que ainda está muito presente nesse país. Eu sou Macota Kidoyale, eu sou do Quilombo Manso. É importante eu dizer, né, e reafirmar a territorialidade do Quilombo. Hoje nós estamos bem aqui no pé da Serra do Curral, próximo do segundo, acho que acredito ser o segundo maior aglomerado, né, periférico de Minas Gerais, e acredito que seja também do Brasil. Então, a gente está aqui bem no espaço que é muito visível, mas pouco compreendido do seu modo de ser e viver. E também falar um pouco, né? Sou mestra hoje, atuo nos saberes tradicionais da UFMG, no programa de formação transversais, e para mim também é um desafio muito grande estar falando do meu território e enquanto também uma mestra dos saberes tradicionais, porque eu acredito que a minha fala ela acaba sendo também para além do meu território, uma fala coletiva, mas uma fala coletiva referente aos territórios, não somente aos povos. Então, peço que respeito a todos os meus mais velhos e os meus mais novos também, peço licença aos nossos ancestrais para poder estar falando um pouquinho, né, sobre o que é e como é importante, não só para nós, mas também para toda a sociedade, preservação e a proteção desses territórios como bem cultural. Falar um pouquinho sobre educação patrimonial, falar enquanto patrimônio cultural, imaterial ou não imaterial, porque para nós ainda falar de patrimônio quando se trata da população ou da cultura negra, do patrimônio dos afrodescendentes, é ainda muito desafiador tentar entender a lógica do patrimônio quando ele diz patrimônio material ou patrimônio imaterial, uma vez que, para nós, tudo que é sentido é palpável. E quando a gente fala de patrimônio imaterial, né, pensando na lógica de Estado, a gente está falando de um patrimônio que parece não ser físico, e aí parece que a gente está falando só do patrimônio da nossa memória, ou da memória dos nossos mais velhos. Mas aí essa memória também ela pertence a um corpo físico, e esse corpo físico pertence a um território que se identifica através dos objetos presentes nesse território. Então, como não dizer patrimônio material, pensando também na cultura e no imaterial, né? E aí fica para a gente também esse contraponto, né, para pensar ou para nos explicar o que é, de fato,
quando se trata da população negra e da cultura africana, da cultura afro-brasileira, como que podemos identificar esse patrimônio? Ou qual é o meio termo que se existe entre o imaterial e o material, né? É O como se a patrimônio lógica, vivo. é como se a lógica protetiva ela viesse antes do que a própria compreensão do que podem ser os bens culturais, né? Ou seja, ou a diversidade de formas de expressão desses bens culturais, né? Então, a diversidade de formas de expressão não necessariamente cabe dentro de uma caixinha material e de imaterial, né? Ou seja, Isso. as formas de expressão e vivência da cultura, elas não são separáveis, né? Que é isso que você está me colocando aqui. Sim, sim. A nossa cultura, ela não são paráveis porque a nossa cultura ela é viva e em movimento. Então, trazer numa lógica de patrimônio imaterial é que se fosse uma coisa presente, mas sem contato. E não, a gente, por exemplo, nós temos uma prática tradicional de um processo, de um rito de tomar a benção, que é preservado e é transmitido de geração em geração antes mesmo de mim. Então, essa prática e esse ato, ele necessita, enquanto um território, para poder se firmar. Então, eu só posso tomar a benção, eu só posso fazer esse rito, né, que é um processo cultural ou tradicional relacionado à minha ancestralidade ou à minha tradição, a partir de um território. Eu só posso vivenciar a minha cultura enquanto um território físico e não um território imaterial. E aí eu fico sempre questionando por que existe essa separação, e quando a gente está falando de patrimônio, ainda existe aquele lugar do cuidado e do pertencimento, né? Porque patrimônio que a gente aprende, geralmente são patrimônios que a gente pode dizer são heranças, né, que é passada ou é garantida ou protegida para uma transmissão de futuras gerações. E quando se trata do patrimônio negro, geralmente colocam-se patrimônio imaterial, patrimônio cultural, mas que também tem a mesma propriedade, né? São heranças que nós herdamos dos nossos antepassados e que nós mantemos dentro do território e que ela é transmitida para as futuras gerações. Então, esse patrimônio para a gente, ele é um patrimônio material e imaterial também. Então, essa lógica dessa separação do patrimônio material e imaterial acaba nos dificultando também entender, né, que as nossas heranças não são conhecidas, cuidadas e protegidas enquanto um bem material. E assim a gente fala, por exemplo, a capoeira. Como que eu vou dizer, né, que a capoeira é um bem cultura, imaterial, mas que dela eu preciso constituir a roda, né? E naquela roda precisa de uma composição de instrumentos, que são instrumentos sagrados e que são instrumentos únicos, como o berimbau, o atabaque, são instrumentos únicos para que eu possa constituir aquela roda e assim vivenciar ou manifestar essa cultura. Então, é uma lógica que às vezes não dialoga muito. E quando a gente fala de território enquanto patrimônio, a gente tem que pensar mesmo, né, de como a gente vai precisar contracolonizar a compreensão e as políticas para pensar patrimônio vivo. E é preciso pensar, e é preciso compreender e aceitar que existe esse patrimônio vivo, entendendo-se que nós, enquanto povos tradicionais de matrizes africanas, nós ainda somos os únicos povos no Brasil que falamos a língua africana, que cantamos os cantos africanos, que ainda os ritmos, a culinária, as vestimentas, então isso é físico, né? Os tambores, então tudo isso são elementos palpáveis. Então, como que se diz que a cultura quilombola
quilombola ou quilombola são patrimônios imaterial, né? Então, o cuidado com as nossas mais velhas, porque é a nossa fonte de resgate, de retomada das nossas tradições, e a gente tem tanta certeza disso que os próprios africanos, quando vêm no nosso território, eles reconhecem pelo cheiro, pelo som e pela a nossa relação, né, a nossa socialização. Então, é preciso pensar nesse patrimônio vivo, enquanto também um projeto que tem que ser pedagógico também, porque isso não foi para nós, sempre a vida inteira, a gente aprendeu patrimônio a partir da cultura e das tradições, dos valores europeus. E aí agora o Brasil começa a compreender que a cultura e a tradição, né, africana, ele começa a entender e reconhecer, né, que é uma cultura que contribui com a cultura do próprio país, ela inclui dentro da cultura brasileira, e aí, para poder o país entender, vai ser preciso fazer mesmo um letramento, vai ser preciso fazer muitos projetos pedagógicos para que as pessoas possam vivenciar esse patrimônio. E E não só respeitar, né, Marcota, analisar. assim, e respeitar o patrimônio como um patrimônio que como uma cultura viva que faz parte da história, né, faz parte da memória desse país, mas ela está viva, né, ela está sendo vivenciada, né, no presente, ela faz sentido, né, para vários grupos, para vários coletivos, pessoas que vivenciam, né, esse lugar, né, então acho que nós temos um desafio muito grande que, quando a gente pensa no patrimônio cultural, a gente ainda reflete sobre esse patrimônio cultural sobre uma ótica colonialista e sobre uma ótica segregadora, né? Não é uma ótica inclusiva, não é uma ótica que reconhece esse patrimônio cultural diverso, mas a partir de outras matrizes, né? De outras matrizes culturais e outras matrizes que são tão importantes quanto as que até hoje foram referenciadas, né? E que são estruturantes para a nossa história. Claro, né? Como que os processos de formação, de educação, também dão conta, né, de um reconhecimento desse conhecimento que faz parte de toda a tradição viva, vivida, né, pelos povos e pelas culturas ancestrais, né, e que fazem parte da nossa história. Né? Como trazer isso para um campo de patrimônio que na sua natureza, né, ele ainda é segregador, ou seja, por mais que a gente diga que as políticas de patrimônio elas são inclusivas, por mais que a gente diga, né, que o reconhecimento daquele bem cultural é mais amplo, você mesmo colocou, a gente coloca dentro de uma lógica que não é a lógica da cultura que se pretende também reconhecer. Né? Ou seja, a cultura ela não necessariamente se divide entre um patrimônio material e imaterial. Para que ela faça sentido naquela comunidade, ela tem a sua materialidade e a sua imaterialidade, o conhecimento que é transmitido de geração para geração, é um conhecimento que é vivido, que é transformado e que ele se materializa nesse fazer cultural cotidiano, seja em objeto, seja no próprio território, né? Que vão representar essas tradições, essa força, que vão dar sentido. Eu lembro que quando a gente fez o dossiê de tombamento do Ileopolo Jucam, muitos Sim. anos atrás, eu lembro que a grande discussão, e foi um pouquinho na época lá do tombamento de Casa Branca também, né, na Bahia, né? Como que vai fazer um tombamento de um lugar que ele não é fechado
sob a ótica da proteção do patrimônio material. Ele é material, mas ele tem a sua territorialidade, mas ele se transforma. Ele está em constante transformação. A prática cultural atua sobre a materialidade, né, daquele território, né, de uma forma muito dinâmica, né? Eu lembro de falar assim, bom, a cozinha, né, ela está representada nesse espaço, mas ela tem uma representação que vai além desse espaço, né? A gente tem a Casa de Santo, que hoje tem uma característica, mas ela pode passar a ter uma outra característica, porque o próprio santo vai indicar isso, né? Então, como que é difícil, né, pensar aquela prática ancestral cultural sobre a lógica da materialidade civilizatória, né, do que se entende como patrimônio, e vice-versa, né? Você está trazendo aqui para nós que se a solução foi então não é patrimônio material, é imaterial, né? Também não é só imaterial, né? Ou seja, Isso. a sua imaterialidade carrega uma materialidade que é estruturadora da própria prática, da própria vivência dessa cultura, né? Então, esse é um primeiro desafio, acho que a gente coloca quando pensa os desafios de uma política de patrimônio cultural, né? E você trouxe muito bem a importância desse processo formativo. O espaço que você representa, né, o Quilombo Manso hoje, ele tem 2 territórios, né, que é um território aqui em Belo Horizonte e um outro território que fica em Santa Luzia. E nesse processo de luta de vocês, né, de autoafirmação desse lugar como um lugar de direitos, de afirmação, vivência desse território como um espaço de direitos, eu acho que a gente teve 2 processos aqui que eu queria pontuar que foram importantes e que você falasse um pouquinho deles. Primeiro, como que esse autorreconhecimento e luta pelos direitos trouxe uma espécie de um empoderamento sobre esses 2 territórios do Manso, né? Vocês começarem a atuar mais, né, em relação às oficinas, né, abrindo esse território, né, para além do coletivo e das 500 pessoas, né, que estão ali mais diretamente vinculadas, né, a esse lugar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, assim, como que vocês conseguiram, com essa sabedoria, conhecimento desse processo de luta, ampliar, né, e dar visibilidade através de processos formativos dentro da própria comunidade, no sentido de fortalecer esse pertencimento, e mais do que isso, né, ampliar isso para pessoas de fora da comunidade. E um outro ponto que eu queria trabalhar com você também é como que o território do Manso, nesse processo também, né, de luta como território de direitos, ele amplia esse território para além desses 2 espaços do Quilombo, né? Eu acho que um exemplo importante foi a Serra do Curral, né? Você mesmo, quando foi falar de Manso, você falou assim, aqui, né, na saia da Serra do Curral, né? Então, ou seja, a ampliação desse lugar, da vivência desse saber, da vivência dessa matriz cultural, além do território do próprio Manso, né? Ou seja, o território do Manso não é só aquele território que convencionalmente a gente tanto luta para ter a titulação, que também é uma outra forma, né, de que vocês têm que se adaptar a uma lógica, né, que não é a lógica de vocês, né? Mas como que vocês construíram esses 2 processos, né? Primeiro, esse processo de ganhar, né, através das oficinas,
né, essa consciência mesmo e apropriação desse valor e desse lugar como território de lutas para dentro da própria comunidade e como vocês conseguem também transbordar isso para fora, né, para a própria cidade. Então, Michele, isso foi um processo tão engrandecedor para mim, e eu falo para mim porque na comunidade eu que fui a direcionada, né, a ir à rua e entender como que era discutido sobre o entendimento sobre territórios tradicionais, territórios quilombola, sobre educação patrimonial. Então, eu fui articulação política e eu acabei me aprofundando mais, né, nesse lugar. Eu falo muito que liderança quilombola geralmente são lideranças que estão ali defendendo o território. Mas no meu caso, eu tive que defender o território, mas ao mesmo tempo mediar, né, um diálogo onde as pessoas não tinham compreensão sobre a nossa existência. Então, eu tive que fazer dois processos, ao mesmo tempo defender e proteger o território, mas num outro também, durante esse mesmo tempo, eu tinha que ter a estratégia mesmo de fazer com que o outro primeiro me conhecesse, me compreendesse de onde, de que lugar que eu estava falando, para que ele também pudesse somar a essa luta, fortalecendo a nossa discussão na cidade. Eu falo muito que o Manzo, nesse lugar, a gente pode até dizer que ele trouxe, né, um debate na cidade para poder entender e pensar sobre territórios pretos, sobre povos e comunidades tradicionais e sobre também a possibilidade de começar a pensar nesses territórios enquanto patrimônios, e aí a gente vai dizer, né, entre aspas, o patrimônio cultural. E isso também provocou a própria gestão pública a ir buscar esse conhecimento de como pensar esses territórios ou essa cultura, essa população, enquanto mantedores e protetores de um patrimônio, porque é assim que a gente entende também, né, as pessoas que estão aqui no território, fomentando, mantendo a cultura. E isso foi tão importante porque a gente sabe que a gente ainda tem muito que avançar na questão da formação. Temos muito ainda vivemos uma cidade que pouco sabe da nossa existência enquanto povos tradicionais, né, que tem a sua própria cultura, tem o seu próprio modo de ser e fazer, e que tem também, que gesta também o seu próprio território. Tem uma política própria, né, pensada e desenvolvida dentro desse território, que é numa outra lógica, né, que não essa lógica de Estado. Então, mas o Manso, ele acaba provocando a cidade a pelo menos quebrar os seus conceitos, né, sobre o que é população negra, o que é cultura, né, popular, cultura tradicional, o que é cultura africana ou cultura afro-brasileira. Então, tem todo esse debate que a gente provoca, e a gente provoca de uma forma proposital mesmo, para que as pessoas compreendam que a nossa existência hoje nesse país não foi como que eu posso dizer? Não foi uma chegada acordada, não foi um acordo, né? Foi existir todo um processo e que hoje a falta de conhecimento ou a falta de estarmos dentro dos materiais didáticos, né? Falando enquanto também educação, a nossa educação também não foi nada acordado para com nós. Então, surgem os quilombos, né? Os quilombos vêm de várias formas, a gente precisa dizer isso aqui, reafirmar, né, que os quilombos não são todos iguais, cada um de acordo tem ali a sua história, a sua cultura, né, e a sua tradição. Então, tudo isso a gente conseguiu provocar numa luta, na verdade, por defender o território, quando sentimos, né, a intervenção da própria prefeitura,
que tira a gente daqui da comunidade, e aí ela provoca essa divisão de território, porque aí é que a gente entende, né, e pode reafirmar o quanto a nossa cultura é o nosso patrimônio. Porque quando a gente vai a outro território, a gente dá continuidade a tudo que a gente fazia aqui, não se perde, né? Se mantém. E aí, o que que a gente, quando sai, por exemplo, né, o terreiro, ele sai desse território e vai para Santa Luzia, como manter esse território ainda enquanto território sagrado? E é aí que a gente começa, então, a buscar a própria serra, né, como manutenção e como uma ressignificação dos nossos elementos sagrados que eram presentes aqui nesse território. Então, a serra passa a ser, na verdade, o nosso ponto sempre de equilíbrio, para que a gente não se perde, né, nessa separação de um território e a sua religiosidade e as suas práticas religiosas. E aí, o que que se fica dentro desse território onde já não, o terreiro já não está tão presente, né? Só as práticas que continuam. Fica-se a cultura. E aí a gente começa, então, a alimentar e sustentar essa cultura enquanto um espaço, uma cultura que é ela que vai falar publicamente, é a cultura que vai debater e a cultura que vai garantir, buscar o nosso direito, né, de pertencimento, de preservação e de reconhecimento. E acaba também sendo a cultura o instrumento que nós utilizamos também para poder politizar tanto a comunidade, mas também informar, né, as pessoas do que é resistência, porque muitos também não sabem o que é resistência, acham que resistência é sempre a gente estar enfrentando e não preservando. Então, a gente também começa a convidar a cidade a entrar e falar, não, vamos conversar, então, sobre quilombo dentro do quilombo. Vamos conversar sobre terreiro dentro do terreiro, vamos conversar sobre nós dentro do nosso território. E aí a gente começa também a entender, por exemplo, e mostrar para as pessoas que território para nós não é propriedade, é patrimônio, sabe? O território é o nosso patrimônio. E aí, porque nele está todas as nossas riquezas, as nossas heranças, né? E aquele acervo, né, natural, ambiental, é o que nos complementa. Então, quando o Manso ele entra, né, nessa luta e nessa proteção da Serra do Curral, é porque a gente entende que ali, para além do nosso território geográfico, a nossa fé não tem limite. E o nosso acesso à Serra do Curral é para manter, né, e dar manutenção ao nosso sagrado. E aí, quando a gente percebe que existe uma possibilidade disso não existir mais, então a gente começa a dizer: não, espera aí, a Serra é um território de pertencimento para a manutenção das nossas práticas sagradas. E é um direito nosso, constituinte, né, constitucional, desculpa, é um direito nosso garantir e proteger e preservar a nossa religiosidade. E é muito engraçado isso, porque vivendo num país que o tempo todo ele se diz, né, um Estado laico, mas que a gente sabe que a nossa tradição e a nossa religiosidade ela é protegida enquanto uma cultura e um modo de vida e que sustenta todo um povo, né? E aí, quando a gente move essa ação contra a serra, mas ao mesmo tempo a gente também tem aquele cuidado de que como que a serra, quando ela for tombar enquanto patrimônio material, qual vai ser a nossa relação com a serra? Porque também existe, quando há de uma forma muito não lógica de reconhecer seus patrimônios, porque ele quer
moldar a forma da relação da população com esse patrimônio, que é limitar. E aí essa é uma das preocupações, por isso que é importante, né, a gente estar falando sobre isso, sobre patrimônio, território e educação, porque a lógica do patrimônio de Estado, ela nos preocupa muito enquanto povos tradicionais que acessa o território enquanto patrimônio, mas é um patrimônio da sua cultura, da sua existência, do seu modo de ser. E tira, né, Marcota, ou pelo menos coloca de lado a parte que é mais, que eu considero que é a mais importante do patrimônio, independente dele ser material ou imaterial, que é a capacidade dele ser vivido e dele ser ressignificado. Porque um patrimônio, seja material ou imaterial, que é esvaziado da sua possibilidade de fruição, reinterpretação, busca de novos sentidos e manutenção dos tradicionais, né? Um patrimônio que você tira isso dele, ele deixa de ser patrimônio, porque o que dá pulso para ele, né? O que dá vida para ele é exatamente essa força que ele tem. Essa força que esses lugares, que esses territórios, que esses modos de fazer, que essas representações têm de ter sentido para determinadas comunidades e, num tempo que é cíclico, fazer com que ele seja reinventado, ressignificado, que ele ganhe novas formas de apropriação, né? Então, eu acho que o que você falou é muito importante, porque, primeiro, essa noção de que um quilombo, né, é aquele lugar fechado, segregado, escondido, né, isolado, né, de outras práticas culturais, né, a gente entende que não é isso que a gente tem hoje, né, ou seja, a resistência, né, da cultura negra, né, da cultura africana, né, que se reinventa, né, no Brasil, com todas as questões que a gente, né, aos poucos, né, vai aprendendo a escutar e vai aprendendo a conhecer, essa cultura afro-brasileira, na sua diversidade, ela tem uma outra noção completamente diferente, né, de território, de lugar de vida, de fazer cultural. Essa noção, ela não está fechada dentro de um espaço de um quilombo. Ou seja, nós estamos falando do Manzo, que é um quilombo que está dentro de uma área urbana, né, aqui no bairro de Santa Efigênia, né, como um outro que pode estar numa outra cidade, né, dentro da área urbana de Araxá, por exemplo, uma comunidade que vive ali, que tem as suas tradições e tal. Agora, não significa que ela está fechada ali, que ela não faz parte da dinâmica daquela cidade, que ela não interage com outros elementos, espaços, territórios simbólicos que transcendem as linhas daquele espaço do quilombo, da comunidade, né? E eu acho importante quando você fala da Serra nesse sentido, né? Que a Serra, como outros espaços da cidade, né? São lugares de prolongamento, né? De ampliação desse pulso, desse território, né? Por quê? Porque o território do Manzo, ele se extrapola, ele vai até a Serra. Na Serra, existem referências culturais que alimentam a cultura dessa comunidade. Outros lugares da cidade também alimentam. Eu lembro que, numa conversa que a gente teve na Fazenda Boa Esperança, né, eu lembro que vocês falarem também de alguns símbolos que estão na cidade que fazem parte, né, dessa cultura ancestral, né, da cultura africana que veio para cá, por exemplo, a forma, né, das grades, né, que trazem símbolos que estão diretamente relacionados, né, ao fazer cultural de dentro do território, por exemplo, do quilombo, mas que está na cidade, né? Você tem árvores que estão lá no Parque Municipal ou dentro de uma outra praça que são sagradas, né, para essas comunidades. Então, ou seja, os lugares simbólicos, materiais e imateriais do território quilombola, ele vai extrapolar o próprio território em si, né? Então,
A cidade é um grande espaço dessa prática cultural, né? E a gente teve esse aprendizado nesse processo de luta pela preservação da Serra do Curral, né? A gente insistiu muito na necessidade de tombamento, com critérios apreendidos, né, pelo lugar dos órgãos de patrimônio, das políticas de patrimônio, e o que salvou a Serra, né, até agora, né, do início de um processo ali, né, de descaracterização, depredação e destituição da possibilidade de fruição desse bem, né, foi o fato dele ser um território vinculado às práticas culturais, né, do manso, do quilombo, né? Então, é um aprendizado, né? Ou seja, nós estamos falando de um processo de aprendizado, né, de troca de conhecimentos, né? E que a comunidade quilombola é que está trazendo, né? Então, esse é um processo muito importante que a gente tem que, sim, aprender com ele, né? Oi? Sim, inclusive, a gente fala assim muito da Serra do Curral, porque hoje é uma das maiores ameaças, né? E a gente entende que essa ameaça é para toda a sociedade. A gente pode dizer que é uma ameaça para a própria humanidade. E a gente fala da ameaça é por causa da questão da prática, que já está virando um costume muito comum dentro do estado de Minas Gerais. Então, se a gente começa a o próprio manso, né, e para além do seu território de existência, mas entendendo o seu território de pertencimento para a manutenção da sua existência, então cabe o próprio manso dizer, olha, a serra faz parte do manso ou o manso faz parte da serra, né? Que deveria ser essa lógica, o manso faz parte da serra, mas precisa, a gente vive, e por isso que é importante pensar, né, a patrimônio e educação, e pensar enquanto patrimônio, vamos pensar assim, afro-brasileiro, ou afro-mineiro, entendendo dessa lógica como o que de fato é patrimônio, e permitir que os povos tradicionais possam eles apresentar, né, esse território enquanto patrimônio, mas não pela forma como o Estado está esperando que isso seja delimitado, porque para nós território não tem limite, né? A gente não limita como um território ou um espaço de propriedade. A gente delimita o território enquanto um espaço de pertencimento, porque a gente vai até onde aquele território ele nos sustenta, ele nos cuida e ele nos acolhe. E a gente faz isso de uma forma muito respeitada, né, sem degradar o território. A gente extrai, por exemplo, da natureza o que a gente precisa só para a nossa manutenção, não é para visando lucro. Então, uma forma toda que não dialoga muito com todo o pensamento, né, de Estado, o pensamento de gestão pública. E aí, quando a gente também vai falar sobre o patrimônio da população negra, geralmente uma coisa que eu tenho provocado muito debate é sobre o que é nosso, de fato, contando a nossa história, a nossa existência, hoje presente nos museus. Nós não temos um museu que possa estar contando a nossa história. Então, o nosso território está ocupando esse lugar enquanto espaços de proteção e preservação dos nossos bens culturais, né? Então, esses espaços também têm que ser protegidos enquanto patrimônio material, porque nossos espaços é materializado. Né? E aí, quando a gente vai, por exemplo, em espaços que está ali contando toda a história da população negra, está contando de um processo imposto por uma colonização. Né? A gente tem. Quando a gente vai, por exemplo, no Museu dos Escravos, que é absurdo a gente ainda ter esse espaço como um espaço de memória, de cuidado, de preservação, né? Porque hoje a gente sabe, por exemplo, que a escravidão foi um crime, não é um bem cultural aquilo. E se é um bem cultural, a gente tem que direcionar eles, então é patrimônio, né? Isso aqui é um museu da história da escravidão, da escravização, porque a escravização foi um processo, foi uma prática,
né? Não foi só, não é uma história, uma memória, é crime. Então, e aí, aonde que está a nossa história preservada, mantida e cuidada e protegida nesse país? Está dentro dos territórios tradicionais, tanto os povos indígenas, os povos quilombolas, os de matriz africana, os povos ciganos, né? Todos esses povos tradicionais, se não me engano, acho que no estado hoje são 23 povos tradicionais, todos esses estão nos seus territórios enquanto espaço de proteção e preservação, enquanto um bem material e cultural daquele povo. Uhum. E São que espaços de formação, né? Sim, eu ia falar agora que muito contribui, por exemplo, com pesquisas, né, com estudos, que contribui até para a própria ciência. Então, esses espaços que são territórios, né, esses territórios, eles precisam ser compreendidos enquanto também um bem, né, material ou imaterial vivo, um bem vivo, um patrimônio vivo para a humanidade, porque o que se levanta e o que se pesquisa dentro dos territórios tradicionais vale para toda uma sociedade, né? A E é o que você academia. colocou, né? É um espaço de formação para quem pertence diretamente àquele lugar, ou seja, é um território de formação para quem vivencia e aprende com aquela prática dentro do território, e é um território de formação também para a cidade como um todo, né? Porque aquela prática cultural, ela também forma, né, para além daquele território e para além, né, daquele coletivo que vive aquela prática cultural ali no seu dia a dia diretamente, né? Então ele é um espaço formativo duas vezes, né? Assim, ele é para quem vive e para quem, né, tá, entre aspas, fora daquele espaço, mas que também aprende com esse viver e com esse fazer cultural, né? Sim, assim, quando a gente, hoje aqui no Manso, por exemplo, a gente está muito focado, entendendo o quanto que os tambores, eles são um instrumento de pedagogia própria, né? O quanto que os tambores, nós utilizamos, por exemplo, dos tambores como instrumentos pedagógicos, e como que esses tambores dialogam em vários outros territórios, fazendo esse processo de formação, né? E que faz isso através da cultura, através da religiosidade, através das manifestações culturais, tanto dentro quanto fora do território, né? Os tambores estão sempre fazendo esse processo de formação, porque quando as pessoas verem, elas querem saber de onde é, elas querem saber como que se mantém, como que se faz, quem são essas pessoas. E aí a gente tem entendido assim, o quanto que esses territórios são espaços também de formação e de reeducação, né? E poderia, na verdade, esses territórios estarem contribuindo com o processo da alfabetização, né? Porque é o primeiro momento que a gente diz assim, que as crianças do território, elas saem do seu território para poder interagir com outras crianças de outras culturas diferentes, mas que dentro da educação nada disso é aproveitado como pedagogia. Uhum. Ou seja, existe um Então, conhecimento, né, que ele pode, sim, que ele deve ser considerado para os processos formativos mais, vamos dizer assim, mais tradicionais, né? Ou seja, o próprio letramento, etc. Existe conhecimento, narrativas, né, que estão presentes no cotidiano da comunidade que não podem ser ignorados, né? sim. Agora, olha para você ver, um tambor dentro do terreiro, né, ou dentro do quilombo, ele é um objeto. E aí, ele também é um bem material ou é um bem cultural? Uhum. Né? O Estado precisa nos responder para que a gente também possa entender como pensar políticas ou construir, eu acho que precisa sentar o Estado, territórios e povos tradicionais, para se pensar em qual é a política, porque agora né, é muito recente
a política de patrimônio pensando nos povos e territórios tradicionais. Então, não se pode pegar esse modelo de política que é pensado dentro de um conceito que é de valorização e preservação de bens culturais enquanto, né, toda a cultura e o pensamento, né, do europeu, e trazer isso como um modelo de política, de um pensamento e de um modelo africano, porque ou indígena. Porque o que a gente faz aqui é preservar. E, igual eu falei lá atrás, quando os africanos vêm aqui, imediatamente eles se reconhecem, e eles se reconhecem de um tempo que nem na África existe mais. Então, ele sempre nos remete, e é toda a sociedade como um todo, né? Sempre está nos remetendo ao passado. Então, a nossa comida lembra a comida da avó, o nosso território lembra o território da avó, a nossa forma de acolhimento lembra a casa da avó, e é a casa da avó de todas as pessoas, independente de qual é o seu território de origem. Então, isso, né, precisa ser pensado de como proteger, como preservar e como fazer isso como um patrimônio do próprio país. Uhum. Existe uma linguagem, né, que está no sensível, né, que ela se materializa na especificidade, por exemplo, né, ali do quilombo manso, mas, ao mesmo tempo, ela consegue transcender e interagir com outros lugares onde essa sensibilidade, mesmo que ela seja diferente, ela toca também, né? Na conversa que a gente teve com o Ailton Krenak, que todos vão ter também a possibilidade de depois assistir, ele fala muito isso, né? Ele fala como que tem coisas que são específicas de uma cultura, de uma comunidade, de um povo, mas tem um fiozinho que ele transcende, né? E que ele pode estar, né, em muitos lugares, em muitas comunidades, né? Ele até falou, por exemplo, do Guimarães Rosa, né? Que quando a gente lê o Guimarães Rosa, a gente se reconhece numa cultura, né, de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, mas, ao mesmo tempo, tem uma linguagem no campo do possível que ela é tão profunda que ela toca a humanidade, assim, uma pessoa num outro lugar que não tem nada a ver, né, com aquela narrativa de Minas Gerais, com aquela paisagem vivida que ele descreve no livro, não sei o quê, ela se identifica, mas se identifica a partir de um outro fio, né, que é um fio universal, né? Então, é um pouco o que você está falando, né? Ou seja, por mais que cada comunidade tenha a sua especificidade do seu fazer cultural, né? Tem fios que transcendem, né, aquela localidade específica e que ganham, né, uma teia, né, maior do que, né, aquele território, aquela localidade ou aquela comunidade, né? Então, é um pouco, acho que isso que a gente vivencia no Manso, e, de alguma forma, é um ensinamento, né, que vocês estão trazendo para esse campo do patrimônio cultural, ou seja, reconhecer essa cultura, né, não é simplesmente trazer ela para dentro de um modelo de cultura, né, civilizatório, né, que é o que marca aí a nossa legislação, que é o que marca as nossas políticas públicas. O desafio é muito maior. O desafio é reconhecer e respeitá-la a partir das suas matrizes de formação, a partir das suas matrizes que estruturam aquela lógica e aquele fazer cultural, né? Esse talvez seja o grande desafio das políticas de patrimônio hoje, né, Marcota? Sim, eu acho que é um grande desafio para nós também, né? Eu acho que é um desafio em duas partes, tanto para a gente poder entender, né, que nós somos um patrimônio, mas também é necessário que o Estado pense também nessa lógica de que patrimônio é esse, né? Porque pensar de dar também identificação
aos objetos e aos elementos enquanto identidade da cultura e da população africana. Quando a gente fala, por exemplo, a gente anda no Parque Municipal, a gente vê placas ali de pessoas que demarcaram histórias, né, na construção e no processo de organização da cidade, do estado, mas a gente não vê nenhuma identificação dos nossos povos, né, de que estavam aqui, por exemplo, antes mesmo da cidade se constituir enquanto cidade. Então, quando você fala também, né, das grades das igrejas, a gente vê ali vários elementos moldados numa tecnologia africana, porque dialoga diretamente com os símbolos, com as escritas sancófas. Mas você não vê isso, nenhuma identificação ou nenhum espaço da cidade que identifica, né, essa tecnologia como uma identidade de um povo específico. Você vê, por exemplo, várias palmeiras ali dentro do Parque Municipal, espalhadas por toda. Nos textos de Guimarães Rosa mesmo, ele traz muita referência, né, das palmeiras. E aí essas palmeiras, elas pertencem também, são originárias do continente africano. Então, elas foram tragas e foram cuidadas e preservadas por um povo que também dominava esse lugar da agricultura. E aí você consegue também dar identidade, né, à diversidade da população que constituía essa cidade, ou esse estado, ou esse país como um todo. Né? Porque a gente vê, por exemplo, no Brasil, a gente vê vários povos ou várias culturas muito mas são as culturas da Europa. As culturas africanas, aonde que elas demarcam e por quê? Porque as culturas africanas elas são demarcadas a partir de um território. Então é uma árvore, é uma grade, é uma obra, uma construção, uma arquitetura que também tem uma tecnologia própria e que a gente está muito invisibilizado. Então, quando você fala de um território enquanto um território de patrimônio cultural, seja ele material ou não, as pessoas vêm buscar nesses territórios o que elas estão acostumadas a ver dentro dos museus, referenciando a essa população. E aí chegam aqui e perguntam cadê o tronco, eles chegam perguntando, uai, mas quilombo é isso, é só isso aqui? E onde que está o tronco, onde que fica as correntes? Então, precisamos mesmo, né, de educar essa sociedade fazendo com que ela compreenda que, para além desses modelos de patrimônio civilizatório, né, existem os patrimônios coletivos, que são patrimônios de território. Né? E aí, esses patrimônios estão vivos, estão presentes e precisam ser cuidados e preservados, porque eles educam também. Eles têm como a principal estrutura, né, de vida, né, de dinâmica deles, a própria formação. Você falou muito bem, assim, né, o espaço do quilombo enquanto um território, ele é fundamentalmente um espaço de formação, né? É um espaço de formação no tempo, a partir de saberes, valores, conhecimentos, né, que são heranças, né, que estão representados na sua materialidade e imaterialidade, né, e que são vividos no presente, né, e passados para as outras gerações. Então, assim, e esse território, ele é mais do território formal, vamos dizer assim, da prática, né, o quilombo, né? Então, é outra, né, ou seja, é outra forma de entender esses territórios, né, de vivências e formações humanas, né, porque eles extrapolam essa lógica colonialista, né, de que o território ele é demarcado, ele é propriedade, né. Eu lembro muito da mãe Efigênia quando o Conselho Estadual, o CONEP, reconheceu, né, Manzo como patrimônio imaterial do Estado, que ela falou assim para todos os conselheiros, né, que ela estava ali para fazer o que precisasse ser feito, né,
para que o povo dela, a comunidade dela, tivesse o direito a viver no seu território. E que, se a forma de fazer isso não era a forma dela, né, não era do lugar da tradição dela, ela precisava de ter uma titulação, precisava de ter uma propriedade, precisava de ter o título como patrimônio, que ela ia se render a essa linguagem deles, para que ela tivesse a tranquilidade e segurança para o povo dela. Mas para deixar claro que aquilo não era, ou seja, essa lógica não era uma lógica dela, e não era uma prioridade dela. A prioridade dela era o direito de viver no seu território e a sua cultura, né? Então, essa lógica de propriedade, demarcação, na verdade, ela é uma lógica, né, do povo negro, ela não é uma lógica das comunidades tradicionais ou dos povos indígenas, não. Ela é uma lógica do colonizador que imprime o direito à fruição e à vivência apenas quando existe propriedade, né? E não só apenas como quando existe propriedade, mas também quando existe títulos, né? Porque se não tiver título, se não tiver documentado isso, para todo o Estado, isso não tem valor. E é isso que, às vezes, quando a minha mãe fala, né, tem que fazer do jeito do Estado, porque ela sempre entendia que ela pertencia ao território do Manso, e a gente viveu aqui anos sem nunca preocupar com documentação de território. E aí, quando precisa-se desse documento, o Estado vem e diz que ele era dono daquilo que foi muito comprado com o Estado, né, construído, tudo a partir da nossa própria, do nosso modo próprio de se organizar. E aí, quando a gente começa, então, a entender que o Estado, para ele, o importante, os valores estão muito mais nos papéis do que na própria palavra, na própria presença física viva, a gente fica meio para nós mudar também a nossa lógica de pensar do lado de fora, do lado de dentro, e aí a gente começa então a entender que é preciso pensar, né, no processo interno e no processo externo. No interno, nós somos e nos organizamos do nosso modo, mas na hora de nos posicionar para o Estado, a gente tem que estar formado, politizado, compreendendo sobre o que são os processos, os direitos, os deveres, para que a gente possa também estar inserido nesse diálogo permanente. Mas que isso também eu preciso falar aqui, né, Michele? Que isso também depende muito da sensibilidade de quem está ocupando esses espaços de gestão, porque a gente tem dois momentos do Manso que momentos muito sensíveis. O momento de uma gestão, né, dando ordem de despejo para um território tradicional, e o momento de uma gestão reconhecendo esse território, né, enquanto patrimônio. E aí isso é uma lógica também que a gente precisa estar sempre alertando ou tendo a compreensão, né, de que é possível pensar outras políticas para poder entender como pensar medidas de salvaguardas que vão proteger e preservar esses bens, para além do que o Estado pensa hoje. Porque o que o Estado pensa hoje não nos contempla. Né? Quando chamam os territórios, os povos tradicionais, para poder dialogar sobre patrimônio, a nossa lógica de patrimônio é de valorizar também quem mantém, quem são os detentores desse território. E isso a gente não está inserido, né? Reconhecer os mestres, as matriarcas, né? Como nós, né? E aí eu vou falar detentores de uma memória, de um patrimônio, ainda é uma coisa muito distante do poder público reconhecer eles enquanto também patrimônios. Né? Então, fica aí um desafio
que a gente acredita que, na medida que o Estado for entendendo, né, que o nosso patrimônio não está assentado, né, e materializado no museu, mas eles estão vivos e preservados dentro do território, é, aí a gente consegue então, dialogar desse lugar enquanto bem cultural. Uhum. Bem cultural que carrega as matrizes de formação dos valores dessa comunidade, né? Com Que é certeza. o que é o principal patrimônio, né? Você que é a principal força do que a gente chama de patrimônio, né? E que o próprio Ailton Krenak estava lá discutindo. Será que tem que chamar patrimônio mesmo, né? Será que esse nome também Sim. não é, né? Um nome que conta, né? Muitas histórias e lógicas de segregação, né? Então, são os desafios, né, Macota, que a gente tem pela frente, né? Mas, assim, Sim. agradecer demais. Eu já queria já Sim. ir finalizando aqui a nossa conversa, não fechando, né, as nossas possibilidades de diálogo, de análise, de formação e de aprendizado, ao contrário, te agradecendo demais, né, por essa troca de saberes aqui, né, e, claro, disponibilização, né, de tantas possibilidades de leituras e olhares, né, sobre esse patrimônio quilombola, sobre esse patrimônio ancestral, sobre esse patrimônio das comunidades tradicionais, comunidades negras, né, que são diversos, né? A gente está falando aqui a partir de Manso, mas de referência, que é uma referência de um quilombo urbano, né, que teve que lutar, que se reinventar, né, para manter as suas tradições e se manter como esse espaço vivo que você colocou. E é um desafio que está em Manso, né, e que está representado aí em várias comunidades e territórios de saberes materiais e imateriais, né, que compõem as nossas matrizes culturais, né, que a gente tem que aprender a fazer essa escuta, né, para que essa troca, essa formação resulte na proteção do nosso patrimônio, né, na sua diversidade, na sua pluralidade, né? Então, te agradecer muito, né, por essa hora aqui de conversa e espero te encontrar em outros momentos, né, dessa trajetória e desses percursos pelo patrimônio cultural e pela diversidade, né, da nossa história e dessas vivências culturais. Muito obrigada, viu, Macota? Até a próxima. Eu que agradeço muito, quero parabenizar também, né, o Festival Araxá por dar essa oportunidade também de nós estarmos aqui podendo falar sobre o nosso lugar também de compreensão e entendimento sobre, né, patrimônio, educação, território. E agradecer também você, eu não posso deixar de dizer de como que você foi uma grande aliada, né, que foi como se fosse a tradutora durante todo o processo do MANS, tentando mediar, né, os dois lugares, tanto enquanto gestora, mas também enquanto sensível historiadora, protetora, né, e acreditar, sensível mesmo, porque você acreditava, né, nessa possibilidade, nesse tamanho que era o Manso, para além do seu território de ocupação, né? E hoje a gente conseguiu, assim, você nunca deixou de que nós não fôssemos nós mesmos protagonistas da luta, da história, mas também talvez hoje por isso que a gente briga muito e diz, olha, essa luta, essa conquista é nossa, porque foi uma luta mesmo, uma história para Minas Gerais, né? E eu espero que isso sirva de modelo para outras comunidades e outros territórios que acredite, né, e que busque também essa possibilidade de construir o diálogo com a gestão e que existem outros caminhos que não é o enfrentamento, mas o enfrentamento que eu falo de não dialogar,
né, a gente enfrenta e a gente constrói, porque realmente é o que a gente vive uma sociedade que não foi educada para compreender, né, a nossa cultura, o nosso território enquanto pertencimento, e nem o nosso modo de nos organizar enquanto um bem, né, material, um bem cultural, um bem imaterial, seja qual é o bem, mas sempre foi, né, um território de partilha. Então, gratidão mesmo, e espero que esse seminário seja um sucesso. Ai, com certeza, eu que agradeço demais. Espero que todos que possam nos escutar durante esse processo, né, do festival em Araxá tenham essa abertura, né, para a escuta e possam aprender, né, com todo esse conhecimento, né, que você traz aqui para nós, viu? E parabéns por todo o trabalho e eu espero mesmo que a gente consiga cada vez mais conquistar, né, esses espaços e que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, né, para a cidade, para o estado, né? Então, espero mesmo que as pessoas possam aí contemplar, aprender, né, e abrir, né, a escuta e o olhar para essa diversidade cultural de conteúdos e aprendizados que a gente tem, né, na nossa história, nos nossos movimentos culturais. Obrigada, Macota. Um grande beijo para você. Obrigada, Axé. Axé.